Star Wars Jedi Fallen Order é o jogo mais recente da série Star Wars, distribuído pela EA Games e desenvolvido pela Respawn Entertainment, sendo responsável pelos excelentes Titanfall e Apex Legends. No jogo, acompanhamos a história de Cal Kestis, um antigo padawan na extinta Ordem Jedi que, após o expurgo da Ordem 66, ocorrido alguns anos antes do início de Fallen Order, tornou-se um sucateiro de naves. Em um evento que quase tira a vida do seu amigo de trabalho, Cal se vê obrigado a utilizar a força, o que atrai a atenção de Inquisidores do Império, responsáveis por caçar qualquer membro Jedi que porventura tivesse sobrevivido à Ordem 66. Após quase ser morto por uma Inquisidora Imperial denominada Segunda Irmã, Cal é salvo pela misteriosa Cere Junda e pelo grande alívio cômico da história, o rabugento Capitão Grease Dritus. Cere demonstra ter uma ligação com os Jedi, revelando a Cal que poderiam reerguer a Ordem, mas para isso, precisam encontrar um artefato chamado Holocron, que guardava um segredo poderoso e fundamental para a reestruturação Jedi. Assim, os três heróis partem em sua jornada pela galáxia para localizar o Holocron, reerguer a Ordem Jedi e colocar um fim ao Império. A história do jogo é bastante interessante, especialmente por nos apresentar de maneira extremamente eficaz todo o drama de um padawan que perdeu seu mestre e que agora está sendo caçado pela galáxia. Além disso, somos presenteados com a participação de alguns personagens tanto dos filmes quanto da animação Rebels. E neste ponto, vale parabenizar a Respawn por ter tomado cuidado de apresentar esses personagens, especialmente os ligados a Rebels, de forma que mesmo aqueles que não assistiram à série conseguissem entender a sua participação na trama, unindo as diversas mídias de Star Wars de maneira brilhante. Quanto ao gameplay, existe uma clara inspiração à série Souls. O jogo só é salvo quando meditamos em pontos específicos marcados no mapa, similar às fogueiras de Dark Souls. E nesta ocasião, podemos evoluir as habilidades de Cal, além de recuperar a vida que ele perdeu em combate. No entanto, saiba que ao recuperar a sua vida em uma área de meditação, todos os inimigos que você derrotou irão respawnar, então use esse recurso com sabedoria. Outra forma de recuperar a vida do personagem é com os estimulantes, parecido com os Ethos Flasks de Dark Souls, que são transportados pelo BD-1, um dos droids mais fofos já apresentados em todo o universo de Star Wars. A princípio, temos apenas 2 desses estimulantes, sendo que a quantidade máxima deles pode ser aumentada através da descoberta de algumas caixas escondidas pelo mapa. Quando meditamos, os estimulantes utilizados são recuperados, ficando disponíveis para uso novamente. Falando do combate, Cal é capaz de realizar uma série de movimentos com seu sabre de luz, podendo inclusive arremessá-lo em direção a um grupo de inimigos ou fazê-lo rodar em torno de si para eliminar os inimigos ao seu redor. Saber utilizar o parry, e aqui fica a grande similaridade com Sekiro, é essencial para se sair bem nos combates. Por mais que o sabre de luz lhe instigue a sair massacrando os botões do controle no melhor estilo God of War, a mecânica do jogo trabalha de forma diferente, focando em entraves muito mais estratégicos e atenciosos, demandando grande atenção do jogador entre os momentos de defesa, parry e ataque. Se você só massacrar os botões, você acabará sendo massacrado. Outro ponto de destaque é o uso da força, tanto nos combates quanto para a resolução de puzzles. Não há nada mais satisfatório nesse jogo do que arremessar uma dezena de Stormtroopers de um penhasco utilizando a força, ou puxar um inimigo em sua direção para em seguida executá-lo impiedosamente com seu sabre de luz. E por falar em Stormtroopers, eles são um dos grandes destaques desse jogo. Preste muita atenção nos diálogos deles. Em diversos momentos eles reclamam das condições de trabalho, são pegos por seus superiores tirando um cochilo em pé, entre outras situações absurdas. E fica mais engraçado ainda quando você elimina uma horda deles e resta apenas um. Nesse momento costumam surgir algumas pérolas como "parece que eu sou o último", ou algo como "a minha hora chegou". A dublagem ficou magnífica, nota 10. Aliás, vale aqui um grande parabéns para os dubladores brasileiros. A dublagem do nosso país é excepcional e vem melhorando exponencialmente o cenário gamer. Títulos como Overwatch, o próprio Fallen Order, The Last of Us, Injustice, Batman Arkham Knight só mostram o potencial dos nossos dubladores e como isso ajuda na imersão do que jogamos. Com relação aos gráficos, estes são simplesmente esplêndidos, sendo um dos títulos que melhor demonstrou o poder da atual geração de consoles. Eu joguei em um Xbox One S e a experiência visual foi muito satisfatória. Se jogado em um PlayStation 4 Pro ou um Xbox One X, a imersão será ainda melhor dado o poderio desses consoles. Em um PC bem configurado, essa experiência é ainda melhor.
Mas apesar de muito bonito, vale apontar um dos pontos negativos desse jogo, que é a frequente queda de FPS. Por mais que não tenha me atrapalhado em momento algum no gameplay, é algo que me incomoda bastante por ser visualmente tosco, gerando alguns stutterings e situações parecidas. Quanto à dificuldade, temos 4 níveis, que vão desde o básico, para quem quer só curtir a história do jogo, ou até o Grande Mestre Jedi, que torna a experiência quase um jogo da série Souls, podendo sucumbi-lo ao lado sombrio em pouquíssimo tempo de tanto ódio. A duração do jogo está vinculada à dificuldade escolhida, mas no geral a campanha é muito curta. Por mais que a trama seja maravilhosa e surpreendente, é certo que o tempo para finalizá-lo é bastante curto, podendo ser inferior a 15 horas se você jogar em um nível de dificuldade baixo, e já em um nível de dificuldade mais alto pode variar entre 20 e 30 horas, especialmente se você quiser fechar 100% do jogo, coletando todas as caixas e itens, além de explorar a totalidade dos planetas que podem ser visitados. De qualquer forma, os 2 pontos negativos identificados não são de maneira alguma fatores que impedem uma experiência agradável de jogo, muito pelo contrário. Star Wars Jedi Fallen Order é uma obra magnífica para os fãs de Star Wars, especialmente para aqueles que também são gamers e que sofreram muito nas mãos da EA após o desastroso Battlefront 2. O título aqui analisado foi a grande redenção da EA 2019, graças ao excelente trabalho da Respawn. Por hora, o game está um pouco salgado, mas se você é um grande fã da franquia, pode comprar Fallen Order sem medo. Se não for, considerando o tempo de campanha e o baixo teor de rejogabilidade após a conclusão, vale aguardar o preço cair um pouco. De qualquer forma, assim que possível dê uma oportunidade para esse título, você não irá se arrepender.